Olá, bem-vindos de volta a mais um vídeo de treinamento do Insoft Web Studio versão 7.1. No vídeo de hoje vamos falar sobre formas e as opções de formatação dos objetos. Então no último vídeo nós criamos aqui o cabeçalho com algumas informações em nome da empresa. Criamos nossa tela modelo que vai servir como base para todas as outras telas que nós vamos criar. Criamos a tela de navegação para podermos navegar entre as telas. E criamos aqui a nossa tela principal com esse objeto aqui. Então eu vou deletar esse objeto, vou apertar o delete do meu teclado. Deletei esse objeto então. E hoje nós vamos falar aqui sobre as formas. Então vou começar aqui pela linha. Então para adicionar uma linha basta você clicar na linha, vir aqui na tela e marcar um ponto, clicar e soltar para marcar um ponto. Então você vai poder movimentar na orientação vertical, cima e baixo, e horizontal, esquerda e direita. Então você vai poder aqui adicionar o segundo ponto, basta você clicar e soltar. E aqui você tem então a sua linha criada. Dependendo da sua resolução, fica difícil você clicar sobre a sua linha. Então você pode vir aqui com o mouse e fazer a caixa de seleção para selecionar a linha. E aí você tem aqui a linha selecionada. Então você tem que selecionar o objeto todo. E também pode ficar difícil de você dar um duplo clique. Então você pode vir aqui, utilizar a caixa de seleção e apertar o Alt Enter. E aí você vai acessar as propriedades do objeto. Então aqui para a linha a gente tem a opção de sem linha, linha sólida e linha tracejada. Nós podemos alterar a cor dessa linha, podemos alterar também aqui a espessura. E depois que essa linha foi criada, então o ponto antes só podia ser na horizontal e vertical. Agora você pode colocar esse segundo ponto em qualquer direção que você queira, em qualquer ponto da tela. Temos aqui o nosso polígono aberto, então ele é bem parecido com a linha, basta você clicar aqui, clicar e soltar para marcar o primeiro ponto, clicar e soltar para marcar o segundo, clicar e soltar, clicar e soltar, clicar e soltar, e para finalizar o objeto você pode dar um duplo clique ou então clicar com o direito. Então vou clicar com o direito e já tenho o meu objeto finalizado. Posso acessar as propriedades dele. Então a gente tem aqui sem linha, linha sólida, linha tracejada, a cor e a espessura. Nós podemos também no polígono aberto selecionar aqui o polígono aberto e ao invés de clicar e soltar nós podemos arrastar. E ele vai abrir aqui a opção de mouse. Para finalizar também basta dar um duplo clique. E nessa opção ele vai desenhar conforme você passa esse lápis na tela. Então ele vai marcar aqui diversos pontos ao longo do objeto. Aqui você pode acessar as propriedades e você pode também movimentar esses pontos. Então você pode, depois que criado a sua figura, movimentar esses pontos. O nosso terceiro objeto aqui é o polígono fechado, bem parecido com o polígono aberto. Então basta você clicar e soltar para marcar o primeiro ponto, clicar e soltar para marcar o segundo, clicar e soltar, e para finalizar basta você clicar com o direito ou dar um duplo clique. E aí você tem aqui o seu polígono fechado. Pode dar um duplo clique para acessar as propriedades. E aqui nós temos então o tipo de borda, nenhum, sólido e tracejado. Pode mudar a cor da borda. Então aqui, por exemplo, vermelho, a espessura. E nós temos aqui, já que ele se trata de um polígono fechado, a opção de preencher. Então você pode preencher esse objeto. Pode mudar a cor do preenchimento, por exemplo. E você tem aqui o seu objeto e não tem a opção da legenda. Se você tiver um polígono aberto, não tem como
torná-lo um polígono fechado. Então esse polígono aqui, esse polígono aberto, por mais que eu junte os dois pontos, ele nunca será um polígono fechado, ele sempre será um polígono aberto. E um polígono fechado nunca será um polígono aberto. Então você não tem como separar esse polígono. Aqui você só pode movimentar os pontos. Então nós não temos a opção, tanto no polígono fechado quanto no polígono aberto, de adicionar ou remover pontos. Você só pode movimentá-los, não tem como adicionar ou remover. Nosso próximo objeto aqui é o retângulo. Então, para o retângulo, basta você clicar sobre um ponto da tela e arrastar, e então dar forma ao seu retângulo. E aqui você tem o seu retângulo. E no retângulo nós temos a opção de sem preenchimento, preenchimento. Temos aqui a opção da legenda. E nós temos diferentes tipos de borda. Então nós temos a opção de nenhum, sólido e tracejado. Mas temos também a opção de gravado, a opção de elevado e a opção de submerso. Então vou deixar aqui em sólido mesmo. E nós não possuímos no Aimsoft a forma quadrado, somente o retângulo. Então para desenhar um quadrado você pode vir aqui, selecionar o seu retângulo, vir na aba formato e clicar sobre a opção de redimensionar. E ele vai alterar aqui a largura e a altura para o mesmo valor, criando um quadrado. Aqui no quadrado, se nós viermos nessa barra aqui do formato, nós temos a posição dele X e Y. Nós podemos verificar aqui nessa aba, ou então nós podemos verificar aqui nessa barra. Nós temos aqui a posição X e Y desse objeto na tela. Então se eu movimentar para cá, ele tem a posição 0, 0. Então o ponto que ele toma como base é o superior esquerdo, que é esse ponto aqui. Já no caso do polígono, ele não vai utilizar esse ponto. Imagine que nós temos aqui um retângulo invisível em volta desse objeto. Então na verdade o que ele vai utilizar é esse ponto superior à esquerda aqui, como se tivesse um retângulo transparente aqui, invisível. Nós podemos observar também a altura e a largura aqui. Então nós temos aqui a altura e a largura. Nosso próximo objeto é aqui a elipse. Então ela é bem parecida com o retângulo. Ela pode ter aqui a forma oval e nós não possuímos o círculo. Então você pode vir aqui em formato e redimensionar. E aí você terá o seu círculo. Duplo clique para acessar as propriedades. Então ele tem aqui as opções de borda, então assim como os outros objetos, e a opção de preenchimento. Você pode movimentar esses objetos na tela através aqui da aba formato, então XY para movimentar por pixels. Pode digitar o valor também, pode movimentar com o mouse, ou você pode selecionar o objeto, apertar a tecla Shift e pressionar as setas do seu teclado, e aí você vai movimentar o seu objeto. Aqui no caso eu estou com a grade ligada, então ele vai movimentar conforme a grade. Mas se eu clicar com o direito na tela, vier em configurações de grade, tirar a grade, apertar o Shift e as setas, eu vou movimentar esse objeto por pixels. Agora o que eu gostaria de comentar é sobre a distribuição em camada dos objetos. Cada objeto colocado na tela possui um ID. Então note aqui o nosso quadrado tem aqui o ID 4. E esse ID é associado ao eixo Z. Então nós temos o eixo X, que é aqui horizontal, o eixo Y, que é vertical, e esse eixo Z é um eixo imaginário. Então vamos supor que é um eixo que sai da tela do computador e vem na direção do usuário. Então esse seria o nosso eixo Z. O número menor, no caso o ID 0, está no primeiro objeto inserido. Então ele está aqui na nossa linha, o ID 0.
Logo, esse objeto ficará atrás de todos os outros. Então, esse objeto vai ficar atrás de todos os outros. E o objeto com o maior número de ID ficará por cima de todos. Então, nosso círculo aqui vai ficar por cima de todos, porque ele possui o maior ID, que é o 5. Se a gente tiver um objeto com ID x, por exemplo, aqui o nosso polígono fechado, o ID 3, ele estará na frente de todos os objetos com ID inferiores a x, ou seja, aqui com ID menor que 3 nós temos o 2, 1 e 0. Então ele vai ficar na frente. E ele vai ficar atrás então de todos os objetos com ID maiores que x. Então no caso nós temos o ID 4 e 5. Então ele vai ficar atrás desses outros objetos. Se eu souber o ID de um determinado objeto, eu posso vir aqui em gráficos, nessa opção de seleção e Go To. E aí eu posso selecionar aqui, por exemplo, o ID 2. Der um OK e eu vou selecionar o meu objeto com o ID 2. Vamos supor que esse círculo seja um pouco maior e esteja na frente desse retângulo. E eu quero acessar a propriedade aqui desse retângulo, que a gente acabou transformando em um quadrado. Porém é difícil clicar sobre esse objeto, mas eu sei o número de ID dele. Então posso vir aqui em seleção, Go To, e ele tem o ID 4. E eu vou dar aqui um OK, e aí eu vou selecionar esse objeto. Eu posso, por exemplo, utilizar o Alt Enter e acessar as propriedades desse objeto. No caso aqui o nosso retângulo, e eu quero mudar a cor dele, vamos supor. E aí eu posso alterar. Nós temos também a opção de alinhamento de objetos. Então vou diminuir aqui essa circunferência e vou copiá-la. Então para copiar eu posso vir aqui, apertar o Ctrl C e Ctrl V, ele vai copiar esse objeto. Ou eu posso selecionar o objeto, apertar a minha tecla Ctrl e arrastar esse objeto. E aí nós vamos copiar esse objeto. Então vamos supor que eu quero alinhar esses três objetos, o meu retângulo e as duas circunferências. Eu posso vir aqui fazer a caixa de seleção e selecionar todos os objetos, ou eu posso clicar sobre um objeto, apertar a tecla Shift e selecionar os outros objetos que eu quero. Caso eu tenha selecionado um objeto por engano ou queira tirar da seleção, eu posso vir aqui e dar um duplo clique sobre esse objeto e ele vai sair da seleção. Então vamos lá de novo, vou selecionar o meu primeiro objeto, segundo e terceiro. Note que o último objeto selecionado, ele possui esses quadrados aqui de seleção em preto. Isso porque esse objeto será utilizado como base para o que a gente vai fazer. Então se eu for alinhar, esses outros objetos vão se alinhar referente a esse objeto, ele vai ser o nosso objeto de referência. Se eu quisesse que fosse esse objeto, então eu selecionaria esse objeto por último. Então viria aqui, selecionaria esse daqui, com a tecla Shift, esse e esse. E esse seria o objeto base. Porém eu quero o meu retângulo. Então aqui, depois de selecionados os objetos, nós podemos vir aqui em gráficos, organizar, e nós temos aqui a opção de alinhar. Então nós vamos, por exemplo, aqui alinhar à esquerda. E todos os objetos vão alinhar à esquerda do objeto base. Vou dar aqui um Ctrl Z para cancelar essa ação. E agora eu vou alinhar referente a esse objeto do centro. Então vou selecionar aqui o meu retângulo, essa circunferência, e como ele vai ser a base, selecionar esse por último. Vou vir aqui novamente em organizar, alinhar e alinhar à esquerda. E dessa vez eles se alinharam à esquerda do objeto do meio. E por último, nós temos aqui o nosso retângulo arredondado. Então, basta você inserir ele aqui na tela e nós temos o retângulo arredondado. Ele tem esse quadrado de seleção a mais que diz respeito ao raio dessa curva aqui do canto. Então, conforme a gente varia ele de posição, ele vai variando
o raio da curva. Então você pode colocar ele aqui para parecer um cilindro e com aqui o final uma circunferência. Nas propriedades temos a opção de sem preenchimento, com preenchimento, o tipo de borda, mudar a cor, mas não possuímos a legenda. Temos a espessura aqui também. Então eu vou copiar aqui esse objeto. Então novamente com o Ctrl e arrasto e vou copiar essa elipse. Vou ligar aqui a minha grade. E vou posicionar essa elipse em cima do meu retângulo arredondado. Então vou posicionar aqui, diminuir a elipse e vou colocar ela aqui na frente desse retângulo arredondado. Então aqui nós formamos uma espécie de um cilindro. Posso dar um duplo clique sobre o retângulo arredondado, por exemplo, e aqui na cor de preenchimento eu posso vir aqui em efeitos de preenchimento. Vou selecionar aqui esse cinza com branco, esse cinza aqui com branco, selecionar essa opção e dar um OK. Então note que aqui nós temos, por exemplo, uma forma, dois objetos parecidos com um tanque, um cano. Então nós podemos utilizar essas diferentes formas para personalizarmos a nossa aplicação. É muito comum também nas aplicações nós termos diversos botões. Então, por exemplo, aqui a gente pode vir em gráficos e adicionar botões. Então é muito comum nós termos botões aqui em nossas aplicações. Então nós podemos ter aqui diversos botões. Então vou copiar aqui diversos botões. Porém, pode ser que eles não estejam organizados. Note que aqui os espaçamentos entre eles são diferentes, a distribuição é diferente. Então o que nós podemos fazer, uma vez que nós temos a grade ligada, é nos orientarmos através da grade e deixar o mesmo espaço para cada objeto. Ou então nós podemos selecionar todos os objetos, vir aqui em organizar, distribuir e distribuir horizontalmente. E o que o Windows vai fazer? Ele vai pegar o objeto que está mais à esquerda e o objeto que está mais à direita e organizar todos os objetos selecionados entre o espaço disponível por eles, das extremidades. Então vamos vir aqui em organizar, distribuir horizontalmente. E agora note que o espaço entre os botões é o mesmo para todos. Aqui no elipse nós também temos três opções, mais três opções. Então nós temos aqui o elipse, temos a opção de acorde. Então, por exemplo, aqui nós temos o acorde. Vou copiar esse objeto. Nós temos a opção de arco e temos também a opção de anel. Então nós temos essas três opções aqui para o elipse. O que nós podemos fazer também é vir aqui no nosso pente e desenhar, por exemplo, aqui um raio. Então vou desenhar aqui um raio. Então eu tenho aqui o meu raio. Eu vou selecionar esse raio e copiá-lo para o Windows. Então selecionei aqui, vou copiar. Então note que além de selecionar o vermelho aqui do raio, eu estou selecionando o fundo branco. Então se nós voltarmos para o Windows e colarmos, nós colamos a opção do vermelho e o fundo branco também. Porém note que aqui ele tem um quadrado de seleção a mais. Se a gente acessar as propriedades da figura, nós temos aqui essa opção de transparente. Então a cor que estiver aqui é a cor desse quadrado de seleção. Então a cor que estiver sendo indicada aqui é a cor que ficará transparente
caso essa opção esteja selecionada. Então ela pode ser aqui o vermelho, então o vermelho ficará transparente, ou pode ser aqui o branco, e aí ele vai ficar com o fundo transparente. Em versões anteriores, nosso número de ID era quem definia a ordem do tab. Então deixa eu pôr esse objeto para cá. Então, conforme variava o número de ID, a gente fosse pressionando a tecla tab, ele ia variando conforme os IDs. Porém, recentemente, nós adicionamos uma opção somente para a ordem do tab. Por exemplo, se a gente tiver aqui diferentes textos, então eu tenho aqui esse texto, vou copiar novamente. Então o que definia a ordem de tab entre os objetos e o texto era o número de ID. Então aqui o número de ID. Porém agora, se a gente clicar com o direito na tela e vir aqui na opção de ordem guia, nós temos aqui os valores da ordem do tab. Então conforme eu vou pressionando o tab, ele vai de objeto em objeto conforme essa ordem. Eu posso clicar sobre um objeto e aí ao clicar ele já vai selecionar aqui o número 1 para a ordem do tab, e se eu continuar clicando sobre os objetos, ele vai definindo em ordem crescente. Então conforme eu vou clicando, ele vai organizando os números da ordem do tab. Ou eu posso vir simplesmente aqui e determinar um valor. Por exemplo, o número da ordem do tab 4. Eu vou vir aqui 4 e dar um Enter. E ele vai atribuir o valor que eu digitei para esse objeto. Então vou sair dessa opção de ordem guia. E vamos supor que eu tenho esses 3 objetos dentro de um grupo. Então esses 2 objetos mais esse terceiro dentro de um grupo. Se eu for na ordem guia, então eles podem ter aqui o valor para o grupo e depois o valor para os subitens desse grupo, ou eu posso vir aqui e recolher, e ele vai ter um valor único para esse objeto, ou expandir para mostrar os subvalores. Nós também temos ainda a opção de rotacionar. Então vamos supor esse objeto aqui. Deixa eu alterar um pouco a forma dele. Nós podemos ter também aqui a opção de rotacionar. Então nós podemos vir aqui em formato, rotacionar ele em 90 graus. E temos também a opção de inverter verticalmente, inverter horizontalmente. Então nós temos essa opção de rotacionar os objetos. Temos também aqui, por exemplo, esse objeto ele tem o valor de ID 3. Então ele está na frente desses objetos e atrás de todos os outros. Então eu posso vir aqui e trazer esse objeto para o topo, e ele vai pegar o valor de ID, o maior valor possível. Então ele vai ficar aqui na frente de todos. Ou eu posso enviar para o fundo e ele vai ficar com o valor de ID 0, e ele vai ficar então atrás de todos os outros objetos. Posso clicar com o direito sobre o objeto e utilizar essa opção através dessa opção aqui de clicar com o direito, ou eu posso vir aqui, apertar a minha tecla Ctrl mais o valor de mais ou de menos para alterar o ID dele. Então conforme eu venho aqui e aperto o Ctrl menos, ele vai diminuindo o valor de D, e conforme eu aperto a minha tecla mais, ele aumenta o valor de D. Nesse vídeo sobre formas e formato é só isso mesmo. Espero que tenham gostado e tenham um bom dia.